Meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre os 6 sinais para se reconhecer uma seita. No vídeo anterior, eu falei para vocês que as seitas acreditam que são novas fontes de inspiração, que são os únicos salvos e que possuem novas revelações. Hoje eu quero falar sobre os outros 3 sinais para se reconhecer uma seita, começando por obras de salvação. Veja o que a Bíblia fala em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 3, versículo 28, nos diz da seguinte forma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Note, meu querido irmão, que a Bíblia apresenta a fé como um meio para salvação e não as obras, entendendo que nós praticamos boas obras porque somos salvos e não as fazemos para sermos salvos, conforme o livro de Tiago ensina. Então, é importante nós entendermos isso, que a Bíblia nos ensina que por mais bom que eu seja, por mais caridade que eu faça, por mais evangelismo que eu faça, isso não me garante a salvação. É preciso crer em Jesus, andar conforme os seus ensinamentos para sermos salvos. Outro sinal é a forma como eles enxergam a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um, conforme no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, nos ensina. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz da seguinte forma: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. A Bíblia nos ensina que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são a mesma pessoa, mas que se dividem em 3. E os 3 estão no mesmo nível. Ninguém é sujeito a um ou inferior. Os 3 são um e são 3 pessoas distintas. Eu usei propositalmente a palavra pessoas, porque existe um grupo religioso em que acredita que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus. Mas vejamos o que a Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Observe que quem fala aqui é o próprio Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, pessoa e não virtude. Quando a gente olha para os evangelhos e vê Jesus se batizando, o Pai, ao ver Jesus saindo das águas, o Pai diz: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo pousa sobre Jesus em forma corpórea de pombo, mostrando que os 3 são distintos, mas os 3 têm natureza divina e são 3 pessoas. Também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38, nos diz da seguinte forma. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, observe aqui que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Virtude é poder, Espírito Santo é uma pessoa, mostrando que existe distinção, mas ambos são a mesma pessoa e isso foge à nossa compreensão. Outro sinal em que a seita apresenta é a ineficácia do sangue de Jesus. Como eu lhes disse, eles acreditam que precisam fazer alguma obra
para ser salvo. Isso torna o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ineficaz para a salvação. Por exemplo, existe um grupo religioso que faz de Satanás co-salvador com Jesus, que diz que Jesus, neste momento, adentrou o santuário para realizar a segunda parte da sua obra, porque torna o sacrifício de Jesus ineficaz. Ou quem faz caridade para ser salvo, torna o sangue de Jesus ineficaz, a obra de Jesus ineficaz. Mas olha o que a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 12. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Nos diz da seguinte forma: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuada eterna redenção. O sacrifício de Jesus foi tão perfeito que em uma única ação, em um único dia, ele foi capaz de efetuar uma eterna redenção, mostrando assim que o seu sacrifício foi perfeito. Também no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos diz da seguinte forma: mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, mostrando que o sangue de Jesus foi capaz de nos purificar de todo pecado e que o seu sacrifício foi completo. Fique conosco, inscreva-se, comente, ative o sininho do seu celular e passe a receber notificações de novos vídeos.